Salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, Jesus, irmão, também está muito feliz com você, tá? Porque você está na casa de Deus adorando a Ele. Por mais que você não estiver na casa dele, mas com certeza você está fazendo coisas lindas, né? Você está fazendo coisas boas. Então Deus está alegre com você, tá? Porque Ele sabe que o preço que Ele pagou por nós todos não foi em vão. Porque eu creio que todos nós que passamos de 2025 para 2026, Deus está alegre, porque senão ele não tinha passado, né? Irmão, eu estou com uma passagem aqui, bíblica, coisa mais linda. Eu li ela e eu creio que eu e você vamos ver essa passagem com os nossos olhos. Essa passagem que eu vou ler aqui, eu creio que eu e você não vai demorar muito tempo não, para nós ver essa passagem com os nossos olhos, porque é o que está acontecendo nos dias de hoje. Hoje mesmo, no dia 3 de janeiro, nós vimos isso daqui, ó. Dia 3 de janeiro que passou agora, você e eu vimos isso daqui que aconteceu. O que eu vou pregar aqui, você acabou de ver em janeiro, só que ainda nós vamos ver mais ainda. Isso aqui vai repetir várias vezes, o que eu vou pregar aqui. Porque a Bíblia, ela é isso. Quando Deus mandou os discípulos, os profetas, né, de antigamente, escrever esses livros, ele fala assim, ó, tudo que vocês vão escrever é o que já passou, o que está passando agora e o que ainda vai passar. Porque não tem como fazer um livro só antes. Aí tem o depois, né? Jesus, por isso que o profeta Isaías descreve a passagem de Jesus como ele ia para chegar. Todo mundo já estava esperando Jesus. Os magos vê a estrela no Oriente e diz, porém, o nosso Messias, o Mestre, vai nascer nessa região da Galileia. E por isso que os magos foram até o Oriente perguntar se as pessoas viram a estrela, porque o nosso Cristo, eles liam, os magos daquela época, que eram os sábios, ele lia o livro, e o livro indica isso, que o Mestre deveria nascer aonde a estrela ficaria. Então, quem estuda, irmão, estuda a palavra de Deus, ele sabe de tudo. Porque está escrito. E os magos acertou bem no cantinho certo, onde Jesus tinha nascido. Ele foi bater bem na casa, né? E aquele que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Porém, se você não bater na porta, não tem como a porta se abrir. Tem que bater primeiro. E é isso que eu vou pregar aqui, irmão. Eu estou com um versículo aqui. Um versículo só. Só basta um. Que eu creio, irmão, que esse versículo, em janeiro agora, já viram um pouco dele. E eu e você vamos ver mais ainda. Eu assisto aqui, né? Eu assisto jornal, eu assisto tudo que está acontecendo no mundo. Eu gosto de ouvir um pouco. Que é para saber, para quando eu pregar aqui, saber o que está acontecendo na Bíblia e nos dias atuais que hoje. E exatamente isso que eu vou pregar aqui. Só que antes de eu pregar, eu vou fazer uma oração. E eu vou entregar, irmão, todos os brasileiros nas mãos de Jesus. Eu vou entregar o Brasil completo e também, mais uma vez, aquelas pessoas que estão, sabe, muito tristes. Aquelas pessoas que estão magoadas com o Brasil, com o salário mesmo do Brasil, com as pessoas, com as leis do Brasil, que as leis do Brasil, irmão, é péssima, você tinha visto, né? Eu moro aqui em São Paulo há 21 anos,
Eu tinha visto as leis daqui do Brasil. Ela é muito fora da linha. Ela é fora da linha. Ela desvia direto. Os juízes, os advogados, né, eles são vendidos e comprados. Os advogados, eles se vendem por dinheiro e às vezes é comprado também, comprado por algo, né, irmão? Eles não querem fazer a lei certinho, eles têm raiva disso. E isso que a Bíblia diz aqui, ó. A Bíblia fala que vai chegar um tempo que as pessoas vão preferir a mentira do que a verdade. Vão preferir o traidor do que a verdade, do que o honesto. E esse tempo, irmão, você tem visto, eu tenho visto isso. Você vê nos países aí, vizinhos. Os países vizinhos não podem ler a Bíblia, não podem pregar a palavra de Deus. O Brasil ainda tem umas coisinhas, umas leis, que uma religião é um pouco liberta, mas se você for para alguns lugares do Brasil, você encontra isso. Você prega nas palavras de Deus e as pessoas são contra você. No Brasil tem. E eu vou falar um pouquinho aqui também, tá? Tem um país aqui no Brasil que se você fala rápido da parte de Deus, as pessoas são contra. Porque é um lugar que tem muita bruxaria, muita macumbaria, né? Então, teve um povo do inimigo que montou essa cidade, entendeu? Eles montam a cidade e aí quando chega um pregando a palavra de Deus, ele é contra. Não é dizendo que o Brasil todo é assim, é só um povoado. Um povoadinho, entendeu? Que eu vou contar aqui o povoado. Está escrito na Bíblia também. A Bíblia diz assim, ó. E esse povo se espalharam pela terra inteira. A terra inteira. Né? Que estão em nosso meio. É quem? É o joio e o trigo. O joio está em todo lugar, irmão. Eles se espalharam. Quando Jesus diz, ó. E veio um homem, plantou o trigo. Veio Satanás, plantou o joio, junto com o trigo. E esse povo, irmão, estão em nosso meio. Porém, tem uns que estão em região, sabe? Eu vou contar aqui na palavra de Deus o que o nosso Jesus, irmão, falou. Esse livro aqui que eu vou ler, ele é 100% de Jesus Cristo. Ele foi 100% de Jesus porque é João. João, ele foi arrebatado já. Aqui ele foi arrebatado, foi só o espírito para o céu. Não foi vivo, aqui não foi uma pessoa viva falando. Aqui foi uma pessoa arrebatada para o céu, que foi João, que é o versículo que eu vou contar, né? Então, praticamente foi 100% espiritual. 100% espiritual que eu vou contar aqui, tá? Antes daí, eu vou fazer uma oração, porque essa oração ela vai abrir mais os meus olhos, vai falar mais algumas coisas certa e declarada, que tem algumas coisas que tem que ser bem declaradinha, né? Que é para todos entenderem. Eu falei, vamos orar, né? Vamos entregar essas palavras aqui nas mãos de Deus, que Deus vai dar para cada um de nós uma pulsãozinha do Espírito Santo. Deus tem uma coisa linda aqui para passar para os irmãos, tá? Essa palavra aqui, ela vai falar nos dias de hoje, o que nós estamos passando. Esse livro aqui todinho, né? É o livro que já passou, que está passando e vai passar. Então, vamos orar e entregar nas mãos de Deus. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de bênção, Deus de glória, Deus que veio na terra, pagou um preço altíssimo por cada um de nós, deu para cada um, papai, o Espírito Santo, papai, para nos guiar, deu o Espírito Santo para nos dirigir, e estamos aqui, papai, nessa terra agora, sujeito a muitas coisas. A tua palavra diz, papai, que Elias era sujeito a todos os pecados, como nos dias de hoje. E Elias, Senhor, mandou chover fogo do céu, e saiu fogo do céu. Mandou, papai, não chover mais, não choveu mais. Então, Elias fez muito milagre, mesmo sendo sujeito a tantos pecados que nós seremos nos dias de hoje.
Então, papai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, papai, que pagou um preço altíssimo por cada um de nós, que o Senhor, papai, manda Espírito Santo, anjo, papai, entrar nas casas, papai, de hoje em dia, papai. Esse Espírito Santo, papai, vai tirar, papai, o mau pensamento daquele, papai, que quer, papai, tirar a sua vida, que seja debaixo de uma ponte, que seja sacudindo um carro, ter esses pensamentos imundos, esse espírito imundo, Jesus, que é para que essa pessoa, papai, vem novamente, papai, glorificar a Deus, glorificar o Senhor, que é Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Vai ao encontro também, papai, no leito de hospitais, papai, cura, papai, o enfermo, cura o leproso, cura a pessoa que está, papai, no leito de enfermidade, talvez com a dor, talvez com alguma coisa, papai, depressão. O Senhor vai ao encontro, papai, também dele ou dela, e cura e liberta, em nome de Jesus Cristo, papai, porque nesse mundo nós não seremos nada sem a tua presença, a tua graça. Davi diz, tira de mim o reino, tira de mim o ouro, tira de mim a prata, tira de mim tudo, só não tira a graça do Espírito Santo, só não tira o poder, só não tira a força que o nosso Cristo nos dá. Então, da mesma forma, papai, eu te peço, tira tudo da gente, só não tira, papai, a graça, só não tira o poder do Senhor, só não tira, papai, o refrigério de nossa alma, porque é só isso que nos basta. Te peço também, papai, você vai ao encontro representante, papai, do Brasil, quebra todo mal contra o coração dele e a mente dele, que estão contra os nossos, papai, os nossos direitos, papai, daqui dessa terra, que é os direitos da viúva, o direito do orfão e o direito de mundo, papai, direito de trabalho dos trabalhadores, papai, que precisam dos seus direitos. Porém, papai, eles estão sempre de olho, papai, nos direitos, papai, nosso. Eles têm os direitos dele, né? E ganha rio de dinheiro. Mesmo assim, eles não estão preocupados, papai, com os direitos deles, estão preocupados com o nosso. Porque o pouco que a gente ganha, que o Senhor deu para cada um de nós, ele mesmo assim, papai, quer tirar o restinho do nosso direito. Então quebra o mal, papai, quebra a armadilha, quebra a arapuca, papai. Que o Senhor venha, papai, tirar todo o mal desse representante do Brasil que está hoje. E se ele, papai, for sair, papai, o Hulk entrar, tira também, papai, todo o mal do coração, todo impedimento, papai, para nos prejudicar, para nos maltratar, igual, papai, que nós vimos lá, papai, naquele país da Venezuela. O presidente, papai, tirou todos os direitos das pessoas, papai, e as pessoas não viram com direito nenhum. Teve que sair às pressas. Então eu te peço, papai, você vai ao encontro agora, que essa oração venha alcançar, papai, muita gente, e todos venham orar pelo representante do Brasil, porque é disso, papai, nós precisamos da tua graça. E depois orar pelo representante, porque com ele, papai, nós seremos bem ou mal. A tua palavra diz que se um representante entrar, papai, no palácio, pai, sentar na protônima, papai, e ele fazer coisas ruins, o povo chora. E se entrar um representante, papai, bom, representante de Deus, papai, o povo, papai, se alegra. Então, põe, papai, um representante, papai, naquele lugar, representante bom, representante que temente o Senhor. Que ele seja, papai, uma pessoa do coração boa, que é para que nós venhamos, papai, sorrir e a se alegrar no Senhor, papai. Te peço, papai, que o Senhor também usa eu aqui, papai, como canal de bênção. Que é para que todos que venham ouvir, papai, essa palavra, ele venha sentir realmente que é uma palavra, papai, que gruda no coração dele, que pega no coração dele, que ele está precisando de uma alimentação. E a tua palavra diz que a palavra é alimentação para nossas almas. Então cura, papai, e liberta todo aquele, papai, entra, papai, com providência em todas as vidas, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, irmão, a oraçãozinha, se você faz uma oração, já é algo, já nos alimenta. Se você não faz, aí já não alimenta. A nossa alimentação é a oração. Se nós não oramos, não tem como ser alimentado, né? Isso é bíblico, biblicamente falando. É por isso que sempre quando você puder, você ora, conversar com o Eterno, porque é para lá que você vai. Se você não conversar com ele vivo aqui, você vai conversar com ele depois de morto. Não tem escapatória. Porém, conversar com o nosso Cristo é ótimo, né? Conversar com Deus é ótimo. Agora, conversar com Satanás, não. Isso daí é horroroso. Porque ele só tem coisa ruim para passar para mim e para você. Então, queira conversar com sempre o nosso Cristo. Nosso Cristo tem para você nessa terra. Tem ouro, prata, paz, alegria, felicidade e tudo de bom, né? Enquanto o adversário tem tudo de ruim. Então,
prefiro orar, viu? Porque orar é conversar com Deus. A única solução que nós temos para conversar com Deus é orando, tá? Então, o livro que eu vou pregar, irmão, é um livro só um, mas é o suficiente, irmão. É um livro que ele está no dia de hoje. Nós estamos passando ele hoje, nos dias de hoje mesmo, entendeu? Ele é atualizado. Fica em Apocalipse, tá? Apocalipse, que eu já falei aí, ele é um livro que já passou, o que nós estamos passando e que vamos passar, tá? Ele é um livro profético, né? Então, vamos lá. Apocalipse 5, partido 1. Ó, na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver aquela que estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe o leão da tribo de Judá, formoso, descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. Como cordeiro, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa, algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles estavam cantando nova canção. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz. Por meio da tua morte, compartilhaste para Deus pessoas de todas tribos e línguas, nações e raça. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdote que serve ao nosso Deus. Ela governará o mundo inteiro. Olhei outra voz e ouvi muitos anjos. Milhões de milhões deles estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e 2 líderes. Cantava com voz forte: Cordeiro que foi morto, digno de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e há na terra, debaixo da terra, no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantava. Os que estavam sentados no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra e glória e poder, para todo sempre. Amém. Então, irmão, a palavra do nosso Cristo aqui, ela vai falar para o meu e o seu coração que não tinha ninguém que era digno de desatar os selos. Cada um selo era uma coisa ruim para nós, mas agora foi quebrado. Tudo que é quebrado é jogado no lixo, tá? Porque aqueles selos ali, os 7 selos, era a minha e a sua prisão. A minha e a sua prisão estava nos selos.
foram 7 selos. Cada um selo é uma praga. Cada um selo. Agora, isso daí era para você e eu ser preso, ser morto e ainda não ser salvo. Então tinha 7. Todos os 7 selos, ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos. E aí, irmão, João foi arrebatado e lá no céu ele descreve aqui que ele viu tudo. Ele viu tudo, como se fosse nos dias de hoje aqui, né? Ele subiu o céu e Jesus falou assim, ó, escreve tudo que tu vê. Então, irmão, e ele chorava muito porque não tinha ninguém de abrir o livro e desatar os selos. Aqueles selos que o Cordeiro abriu, se ele não fosse quebrado, sacudido por terra, ele era para você e eu, irmão, está sofrendo hoje. Você e eu não tinham salvação. Você e eu estava na mão do inimigo. Você e eu, irmão, não tinha paz, não tinha alegria. Nós não tinha nada. Mas o Cordeiro que venceu, ele foi digno de abrir o livro e de quebrar os selos. Tudo que é quebrado é sacudido por terra. Então Jesus quebrou os selos que era para eu e você ter sido maltratado, judiado e condenado. Ele quebrou e sacudiu por terra. Você e eu, era para nós ser morto, era para ser morto e ainda sacudido naquele lugar, sacudido no inferno, porque se Jesus não viesse pagar o preço por mim e por você, ele não tinha como quebrar os selos, porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra. Então tinha que alguém morrer para poder quebrar os selos. E Jesus, irmão, fez isso, quebrou os selos. E ele tirou tudo que é de ruim, tudo. Todas as pragas, tudo que é de ruim, para mim e você, que Satanás nos acusou, ele quebrou e sacudiu por terra. E aí quando ele diz, ó, tá aí um leão da tribo de Judá, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Aquele selo, irmão, não vai existir mais. Os selos das pragas que tinha aqui, não vai mais atingir a sua casa, não vai atingir mais a sua família, não vai atingir mais o seu esposo, sua mulher, seus filhos, porque o nosso Cristo já quebrou os selos, todos. Quebrou com o preço de sangue, quebrou com o preço da cruz, quebrou com chicotada, com lapada, com cuspida, com a cruz que pôr na cabeça dele, a cruz pôr nas costas dele e a coroa que pôr na cabeça dele. Então foram tudo pago, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, pode dormir sossegado, pode deitar na sua caminha, pôr o travesseiro e orar, agradecer o que ele já fez por mim, por você, que não vai existir mais dor, não vai existir amargura, não vai existir pranto, não vai existir sofrimento, não vai existir, irmão, mais nada. Porém, o que nós temos que enfrentar é só essa terra que nós estamos aqui. Mas a Bíblia diz, assim como eu venci, vós também vencerei. Então você vai vencer, tá? Você vai vencer, porque não é eu que estou falando que você vai vencer. É Cristo que está falando aqui, ó. Cristo que está falando que você vai vencer. Você vai chegar lá no topo, vai cantar o hino da vitória. Você vai louvar a Deus. Você vai cantar a Deus. Você vai estar no céu cantando, louvando o nosso Eterno, porque ele foi digno de abrir o livro e desatar os selos. João chorava muito porque ele achava que não tinha ninguém, mas uma voz saiu de trás da costa dele e falou, ó, não chora, João, não chora, porque já foi achado o Cordeiro que foi morto em sacrifício por todos e por todos. Esse daí ele é digno de abrir o livro, tá? Não chora não. A Bíblia diz que todo choro, irmão, meu e seu,
Deus vai enxugar. Vai pegar um pano e vai enxugar toda lágrima, porque o nosso Cristo, irmão, já fez o bastante para mim e você. Ele teve que sair do céu para vir aqui na terra, passar 30 anos aqui, depois de 30 anos com sua mãe, ele falou, agora sim, agora chegou a minha hora. Chegou o momento. Então ele passou 3 anos, irmão, pregando e sacrificando por mim e por você. Sacrificou tudo. Aqui ele não só sacrificou o corpo dele, não. Ele deixou escrito aqui, ó, o Novo Testamento todinho, o Novo todo. Antes dele chegar, só tinha o Velho. Só a lei de Moisés. Agora nós temos um novo. Esse novo aqui é uma promessa que ele deixou para mim e você. Então ele só não pagou o preço, não. Aqui. Ele só não deu a salvação para você, só não deu a salvação para mim, mas sim, ele deixou um livro aqui, ó. Ele deixou aqui, ó, um livro em detalhe para eu e você viver aqui na terra tranquilo, com paz, alegria e felicidade. E ainda quando nós sair daqui da terra, nós ir morar na glória e morar com ele. Porque ele mesmo diz, eu vou, mas vou preparar um lugar. Para o mesmo lugar que eu vou, vós também vai. Então, irmão, ele não veio aqui à toa, não pagou um preço. Então, ore, sabe? Ore, agradeça a Deus, tá? Louva ao Senhor. A Bíblia diz, tudo que tiver boca, louva ao Senhor. Então, todas as criaturas que há no céu e há na terra, debaixo da terra, louva ao Senhor. Tá vendo? Então, ó, tudo que há no céu e há na terra, louva ao Senhor. Porque ele é digno de honra e de glória e de louvor. Tá vendo, irmão? Se você não louva a Deus, se você não glorifica a Deus, se você não agradece, irmão, a Deus, irmão, vou te falar uma coisa, você está sendo muito ingrato. Muito, muito ingrato. Porque por mais que você sofra, sabe? Se você está passando por perseguição, se você está passando por calúnia, se você está passando por desgosto, se você está passando por aperto com algumas coisas, irmão, ora e peça ao Senhor que Ele vai te dar. Vai. Eu digo isso por eu, irmão. Ó, eu sou da Alagoas. Alagoas. A minha família na Alagoas é bem simples, bem simplesinho. Simplesinha mesmo. Eu fui deixado pelo meu pai quando eu tinha 10 anos de idade. Meu pai veio para aqui para São Paulo, deixou com a minha mãe lá. E a minha mãe, quem cuidou de 10 filhos. Porém, os filhos, eles foram crescendo e vindo para aqui para São Paulo. E eu sou o mais novo de todos. Eu sou o mais novo. Porém, eu fiquei lá. E depois, irmão, depois eu vou contar o testemunho aqui bem detalhadinho, tá? Mas, ó, para ir um pouco para não demorar muito, eu vim para aqui para São Paulo. Aceitei Jesus em 2005. 2005, eu estou até hoje, na graça de Deus. Deus tem me abençoado, tem me honrado, tem me dado graça e muitas coisas, irmão. Então, a mesma coisa que eu sou, você é, não tem? Deus, ele não faz decepção de pessoas. Então, a Bíblia diz que para a gente ter alegria e felicidade e saúde, não precisamos de rio de dinheiro, só precisamos de ter Ele. A Bíblia diz que Deus é suficiente para nos abençoar, nos dar muita saúde. A Bíblia diz que dá muita saúde. Jesus, quando veio na terra, irmão, Ele curou, Ele fez as pernas dos aleijados andar. As pessoas estavam de cadeira de rodas, se levantavam. As pessoas estavam deitadas no chão, sem poder se levantar. Cego, Ele dava a visão para a pessoa andar. Tá? Levantava defunto, que já estava morto, com o 4º dia, Ele fez levantar. Então imagina você, irmão, que tem 2 pernas lindas, 2 braços. Você trabalha, tem uma saúde que Deus vai dar sempre para você. Ó, eu falo para você uma coisa, ore sempre pela sua saúde, agradeça pela sua saúde, tá? Agradeça pela vida que Deus deu todos os dias
E agradeça pela saúde também, que a saúde é muito importante. Você tinha visto aí, tem muito rico, não sei o que esse rico faz, que ele não agradece pela saúde que tem. E ele, quando perde a saúde, fica todo o dinheiro jogado fora. Porque eles não têm como aproveitar numa cama. Como é que a pessoa vai aproveitar o dinheiro deitado numa cama? Não existe. Então, irmão, tem dinheiro, mas não tem saúde. É bom ter tudo, né? O que Deus dá para nós. Mas a saúde é mais importante do que dinheiro, do que tudo nessa vida. Você poder andar, sair, né? Conversar com quem você quiser, ir para o shopping, ir para a praia. Você pode ir para a praia, Deus vai te abençoar com um carro, vai te dar um emprego melhor, sabe? Vai te dar uma mulher melhor se você não tiver. Se você não tiver mulher, vai te dar uma melhor. Não dizendo que a sua é ruim, né? A sua, assim, se você tiver, não tiver mulher, tô falando, tá? Se não tiver mulher, vai te dar uma. Se você não tiver marido, vai te dar um. Se você tiver sua mulher, fica com ela. Ore para Deus trabalhar, entendeu? Se caso tiver com a mulher com dificuldade, ora que Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhar, tá? Mas separação, a Bíblia diz aqui que é na última, no último dos 8, entendeu? Separação, irmão, tem que ser nos 8 dos 8. Que aqui, ó, se você pegar a palavra de Deus, só tem 2 versículos falando em separação. 2 só. Que é Paulo e Jesus. Jesus fala assim, ó. Porém, eu digo que aquele que case, não separe. Não separe por motivo algum. O de Jesus não manda separar. Por motivo nenhum. Agora, Paulo é que fala. Mas Paulo fala assim, ó. Porém, vós, se a mulher ou o marido, se for descrente, irmão, descrente é que tá com coisa ruim dentro de casa, tá? Não é só trocar umas palavrinhas, já separar, não. Só ter uma disputinha e separar, não é isso. É descrente. Descrente, ele quer dizer aqui que é uma pessoa 100% fora de Deus, entendeu? Então, praticamente com coisa ruim, entendeu? Coisa ruim, porque a Bíblia diz, se a pessoa não for crente, é descrente. Descrente é do inimigo, tá? Descrente, irmão, é do inimigo, porque só tem 2 caminhos. É o crente com Deus e o descrente. O descrente é que não crê em Deus. Ele não crê em Deus, não faz nada para Deus. Então, quer dizer, é do inimigo, tá? Então, é isso que Paulo quer dizer aqui. Então, se você tiver uma mulher descrente, com o próprio Satanás. Ó, o próprio Satanás, ele estava no céu. E ele viu Deus lá, né? Trabalhou para Deus. Deus honrou ele. E mesmo assim ele não creu. Não creu em Deus. Ele não crê em Deus, Satanás. Ele viu Deus. Trabalhou para Deus. Deus deu para ele e ele não creu. Porque se ele tivesse crido em Deus, ele não estava aqui na terra. Ele creu nele mesmo. Tá vendo? Então é descrente, tá? Descrente é o próprio Satanás. Então, quer dizer, toda pessoa que é descrente, ele não faz parte de Deus. É isso que Paulo quer dizer aqui. Então, essa mulher, Deus manda, Paulo manda separar. Que é que Deus chamou pela paz. Paulo fala bem assim, ó. Jesus chamou eu e você pela paz. Não foi para contrito, para briga, o tempo todo. Entendeu? Porque ninguém aguenta ficar brigando o ano inteiro, né? Até morrer. Por isso que diz. Então, caso separe, dê uma carta de divórcio. Dê uma carta de divórcio, tem que dar uma carta de divórcio. E beleza, e Deus prepara outro para você. Só isso daí. Mas isso foi Paulo que falou. Mas Jesus não fala isso. Jesus não fala porque... Mas se Paulo fala, né, irmão? Tá valendo, né? Paulo também foi restituído pela própria Bíblia aqui, né? Ele fez... Os evangelhos, quase tudo foi ele que fez. Então, a dele também vale, tá? Senão, não estava nem escrito aqui, né? Então, irmão, se você está nesse perfil aqui, você ore, peça para Deus que Deus vai te dar. Deus vai te dar, se você não tiver uma mulher, vai te dar o carro, a casa, emprego. Mas ore. Ore de manhã, quando se levantar, quando for dormir. E durante o dia também, tá? Durante o dia, porque durante o dia é muito interessante, entendeu? Para você manter em pé. Tá bom? Que a graça de Deus, irmão, ela vem na minha e na sua vida de uma maneira forte. Você não pode desfalecer. Se você desfalecer, irmão, aí fica complicado, né? Você não pode se entregar assim, tá bom? Peça oração, tá? Sempre esteja pedindo oração, porque a oração é muito forte.
Até o próprio Jesus, irmão, pediu oração. Você percebeu? Jesus estava no monte das Oliveiras e tinha Pedro, João e Felipe. Tinha 3 com ele. Eram os 3 mais chegados. E ele vai lá no monte, ora. Quando ele volta, Pedro, João e André, os 3 discípulos mais chegados dele, estavam dormindo. Olha só. E ele olha para Pedro, João fala: João, Pedro, não dorme não. Vamos orar, que é para não cair em tentação. Olha só, irmão. Chamou eles para orar. Jesus chamou ele para orar. E Jesus pediu oração. Jesus falou assim: ô Deus, se possível, tira de mim esse cálice. Então quer dizer, irmão, ele estava sentindo o cálice antes de passar. Ele estava sabendo que chegou a hora. É por isso que, uns momentos antes, ele deu do corpo dele e do sangue dele. Olha só. Ele fala, ó, esse sangue é uma nova aliança que faço com vocês. Uma aliança. Agora, essa aliança que ele fez comigo, com você, ó, o nosso Deus, o Pai dele, né, o Pai de Jesus, que é um só, né? Pai e Filho é um só. Fez uma aliança com Noé, de pôr o arco-íris no céu. Esse arco-íris que ele fez com Noé, ele fala assim, ó, nunca mais destruirei a terra. Nunca mais, nunca mais. Para mim fazer uma aliança, eu vou pôr um arco-íris no céu. Toda vez que você olhar para o céu, você vai ver esse arco-íris. E você vai lembrar da aliança que eu fiz. Noé, irmão, olhou para esse arco-íris e viu. E agora, irmão, é o seu filho que faz uma aliança com você. Essa aliança é o sangue dele. Porque ninguém podia beber o sangue dele na hora que ele estava sendo derramado lá, né? Não tinha como empurrar todo mundo e ir lá beber o sangue dele. Então ele deu um pouquinho antes o sangue dele. Ele falou assim, ó, esse sangue é uma nova aliança que faço com cada um de vós. E esse é o meu corpo que será dado. Esse é para a remissão, esse corpo e esse sangue que eu te dou é para a remissão de todos os pecados. Não só para a remissão, é uma aliança que faço com você. Uma aliança que todo aquele que beber do meu pão, que comer da minha carne e do meu sangue, terá parte comigo. Parte. Então todo aquele, irmão, que comeu do corpo dele, um pedacinho do corpo dele e do sangue dele, tem parte com ele. Tá vendo? Irmão, se você, irmão, não está bebendo desse sangue, se você não está comendo desse corpo, que o próprio Jesus diz aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia diz que pode passar céu e terra, mas a palavra dele não há de passar. Não passa em momento algum. Então, se você está perdendo a mão de tomar esse sangue e beber desse corpo dele, você nem sabe o que você está perdendo. Você não sabe que está perdendo, tá? Você está perdendo muito, mas muito. Não adianta você ganhar aqui o mundo inteiro, irmão, e perder a sua alma. Isso é bíblico, tá bom, irmão? Irmão, eu vou fazer uma oração com o detonando aqui, já está aí, tá? Esse vídeo para não ficar muito longo, eu vou fazer uma oração. Eu vou entregar todos aqueles que for ver esse vídeo e o que não vê também. Eu vou entregar nas mãos de Deus, que Deus venha ao seu encontro agora, em 2026, que Ele venha trabalhar, irmão, venha mandar anjo do céu na sua casa e orar em você, tá? Expulsar tudo aquilo que impede de você adorar a Deus, de você louvar a Deus, de você trabalhar, de você restituir, prosperar e fazer lindas maravilhas nessa terra que Ele nos deu. Aqui é a cidade que manda leite e mel. Eles preparam para você a cidade. Por isso que quando Josué fala, mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, minha família é a família mais simples, né? A família mais simples Josué tinha. Depois Deus falou assim, não, pois é você que eu quero. Eu olho o coração, eu não olho o tamanho, não olho. É você que eu quero, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E Moisés, irmão, e Josué foram uns homens que até hoje nós estamos, né? Porque as 12 tribos de Jacó, quem dirigiu ela foi Josué e Moisés. As 12 tribos de Jacó. A promessa todinha de Deus, quem dirigiu foi Jacó, foi Josué e Moisés.
E até hoje nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui espalhados. E a Bíblia diz assim, ó. E eles espalharam pela terra inteira. Então, essas 12 tribos de Jacó, que Moisés dirigiu elas estão espalhadas no mundo inteiro. A Bíblia fala aqui. Entendeu? Espalharam pelo mundo inteiro. Então, irmão, tá? Fique com essa palavra aí, tá? Essa palavra. Você que gosta de conteúdo evangélico, coisa de Deus, tá? Maravilha. Se inscreva aí no canal, tá bom? Se inscreva, se puder, compartilhe para todos ver essa oração e venha comer também. Beber desse sangue que eu estou oferecendo aqui para eu, não. Jesus que oferece para você e esse corpo, porque tem parte com ele. Ele diz aqui, todo aquele que beber do meu sangue e do meu corpo terá parte comigo. Quem não quer, irmão, ter parte com Cristo? Irmão, ter parte com Cristo aqui na terra, irmão, tem coisa melhor no mundo. Ter parte no céu, melhor ainda. Então, beba desse sangue, tá? Beba desse sangue como desse corpo. Agora vamos orar, vamos entregar todos os familiares nas mãos de Deus, porque é isso que nós devemos fazer. Deus do céu, Deus da terra, Deus do universo, Deus, papai, que vê nessa terra aqui, papai, deu para cada um de nós, papai, a pulsãozinha do Espírito Santo, papai, deu a salvação, papai, deu graça, deu virtude, deu poder para os discípulos, falou, ó, vocês vão, curarão em meu nome, papai, levantarão defunto em meu nome, expulsaram o demônio, levantaram cadeirante, enfermo. Vocês fizeram uma maravilha melhor do que eu, então estamos aqui na terra, papai, agora. Eu te peço que o Senhor venha, papai, derrama do teu óleo, do teu azeite em cada de nós, derrama do teu Espírito Santo, papai, que é para que nós venha, papai, estar firme e forte nos dias maus, que é para que nós venha entrar, papai, pela porta da frente, papai, naquele santo dia, naquele bendito dia. O Senhor, papai, abençoa todo aquele que for assistir este vídeo e o que não for assistir também, porque todos somos filhos de Deus, papai, abençoa, papai, cuida e liberta, quebra todo mal, quebra todas as correntes, todo impedimento, papai, que vai impedindo essa pessoa prosperar, dessa pessoa, papai, andar para frente, dessa pessoa, papai, ir, papai, no caminho, papai, que o Senhor nos guiou, papai, quebra todo mal e toda corrente, vai em direção, manda Espírito Santo, papai, em direção da casa dele e da casa dela, expulsa, papai, todo mal, papai, cuida e liberta, em teu nome, papai, eu te peço, amém. Então, irmão, tá? Eu agradeço aí a todos os irmãos, tá? Que for assistir, mesmo que não for assistir, tá bom? E todos ficam na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.